sexo no casamento para o casal cristão vale tudo? Antes de você responder essa pergunta, olha só o nosso vídeo de introdução. Pastor, tava pensando que a gente podia fazer umas coisas diferentes na cama, o que você acha? Ah, Paixão, será que não é pecado? Oral eu acho que não é pecado não. E se a gente for naquelas lojas que vende aqueles brinquedinhos adultos? Isso aí eu já acho que é pecado. Sabe aquele casal de amigo meu que a gente foi até na igreja com eles semana retrasada? Sim. Eles estão vivendo um relacionamento aberto. E agora, como é que a gente vai fazer com esse tanto de dúvida? Eu já sei. O que você acha da gente acompanhar o Biblicamente na Musical FM? Só esse vídeo, hein? Você pegou essa introdução? Eu já quero agradecer aí ao casal paixão, o Pablo e a Quinha. E é isso. E para comentar sobre esse assunto comigo, eu recebo aqui a Tatilaine Cristo, formada em psicologia pela FMU, tem pós-graduação em terapia familiar sistemática, especialização em neurolinguística, olha a PLR ali, hein? E pós-graduada em terapia de casal e sexologia. É pastora auxiliar na Igreja Quiros, aqui no bairro da Lapa, líder do Ministério do Departamento de Saúde Emocional e serve ao Ministério de Casais. Atua como psicóloga clínica e é palestrante de casais, mulheres e jovens. Muito bom dia, pastora Tatilaine. Bom dia, a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz por estar aqui nesta manhã e eu creio que será uma manhã de bênção. Amém. Tá menos nervosa agora? Tô tentando. Fica tranquila, viu? Em nome de Jesus vai ser um programa pra lá de especial. E do meu outro lado aqui, o marido dela, o então pastor Franklin James, formado em Direito pela FMU, também é bacharel em Teologia, pós-graduado em Psicologia Pastoral e pós-graduado em História da Igreja e Teologia. Olha só o currículo do cidadão, hein? É pastor auxiliar na Igreja Quiros, no bairro da Lapa, líder do Ministério de Homens e serve ao Ministério de Casais e Ensino. Atua como professor de Teologia Sistemática, terapeuta ocupacional, gestor e juiz de paz. Também é idealizador do EPL, Encontro de Pastores e Líderes. Por esse currículo aqui, você imagina que ele tem uns 70 anos, né? Mas não, é um menino. Pastor, muito bom dia. Muito bom dia, Rodolfo. Muito bom dia a todos da produção da Musical FM. É um prazer estar aqui. Realmente, eu comecei cedo, para a glória de Deus, né? Começamos cedo aí a estudar, até no próprio casamento também, né? Estamos aí juntos já, eu e a Tatilaine, há 26 anos, juntando namoro e noivado. 26 anos. Pois é, 26 anos. Glória a Deus, né? Deus constituiu uma família linda aí, não é verdade? Sim, temos aí um casal, o Gustavo, né, de 20, a Kyla, de 15, um casal abençoado. Quem imagina vocês ter um casal de 20 anos? São dois meninos. E o meu filho é maior do que eu. É mesmo? Maior do que eu. Ele é 4x4. Aí você, qual que é o nome dele? Gustavo James. Gustavo James, um abraço pra você, querido, tá? Um abração pra você. Pois é, Rodolfo, eu já esperava esse resultado da enquete logo no início. Claro que eu não posso dizer e saber se a maioria tem pensado que não vale tudo por conta de uma questão mais religiosa, da forma tradicional. Mas é interessante nós sabermos que é um tabu, porque realmente, quando nós falamos se pode tudo, é um pouco amplo. O que seria esse tudo? Então, nós partimos do princípio, até que é a proposta do programa, ele é biblicamente. Então, se tratando de um casal cristão, podemos dizer que vale tudo desde que não fira alguns princípios. Claro, o primeiro é o que está na palavra de Deus, que nós vamos no decorrer do programa falar o que a palavra de Deus diz. E o segundo é a vontade do cônjuge, senão já entra para a questão de estupro e se fere princípios da palavra de Deus, aí já entra como uma questão de pecado, que foi o vídeo da introdução. Mas eu diria a princípio assim, para que muitos possam entender que o sexo não pode ser visto como algo pecaminoso, como algo se eu fizer algo diferenciado além do papai e da mamãe, do papai e mamãe, que é o tradicional, eu já estou pecando, porque ele é santificado por Deus, ele é considerado como espiritual. E a Bíblia mesmo já diz, quer comais, quer bebais ou quer façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus. Por incrível que pareça, Rodolfo, até no ato sexual nós temos que fazer e saber que é para a glória de Deus. Dá glória a Deus. Claro que não é a proposta aqui que na hora do ápice do seu orgasmo você grite glória a Deus, mas que você saiba que Deus está ali no ato. Se você dá um glória a Deus também não tem problema nenhum, Exatamente. vamos deixar claro isso, né?
Pastora, a pergunta eu só transfiro para a senhora. Eu só devo lembrar rapidamente que se você tá nos escutando, tá nos assistindo, por favor, participe pelo WhatsApp 11 98484 9988. Eu conto com a participação de todos vocês. Pastora? Eu quero começar falando, né, que existe uma grande diferença entre fazer sexo e fazer amor, né? Assim, até pra gente poder entender esse contexto, né, das quatro paredes, né, do que pode, enfim. Porque às vezes tem muitos casais que têm essa dificuldade de entender. Quando nós falamos de fazer sexo, o sexo, ele é aquele impulso, né? Aquele impulso fisiológico, a atração, a penetração, a satisfação, a gratificação e o prazer. Isso é o sexo. Quando nós falamos de amor, fazer amor, isso significa aquela pessoa que gera intimidade, né? Aquele casal que está gerando ali uma intimidade, uma conexão. Aquela expressão de admiração e afeto, o desejo de aproximar emocionalmente e transmitir aquele amor mútuo, né? Então existe uma diferença muito grande de fazer sexo e fazer amor. Então, dentro do relacionamento, às vezes tem pessoas que têm essa dificuldade de entender. É que a senhora usou a palavra impulso, não usou a palavra necessidade. E como é que a gente difere isso? Porque a senhora acabou de falar aqui, a gente tem, muitos casais têm um impulso de fazer amor, mas e a necessidade fisiológica de ter a relação? Porque a gente sabe que isso é uma necessidade literalmente. A senhora não encara dessa forma como necessidade, coloca como impulso? Sim, existe sim a necessidade, né? Onde o casal, porque o sexo em si, ele é aquela entrega, né? Então, quando existe essa necessidade fisiológica, né, do casal, eles acaba... Pode falar, na questão. Não, é porque a gente conversamos justamente nos bastidores sobre esse assunto. E ela deu a deixa para mim comentar. Por quê? Porque nós pegamos muitos casos onde não há um impulso, não há nem o desejo de um dos cônjuges. Então, por exemplo, às vezes... Já tem um certo tempo de casamento? Você acha que há um esfriamento no casamento? Sim. Aí já não se torna uma outra questão? Às vezes a questão de saúde, às vezes algum problema que às vezes a pessoa está passando e não vem ali, não tem o libido e tal. E aí o que acontece? A gente precisa entender que se nós estamos falando de um critério mais bíblico, às vezes... Eu sei que às vezes é até um pouco chocante o que eu vou falar, mas já pegamos casos onde, por exemplo, o cônjuge diz assim, eu não tenho vontade, mas eu sei que você está com vontade. E eu entendo pela palavra que o meu corpo é seu, mas não no sentido de que você que decide o que vai fazer sobre mim, mas eu quero preservar o meu casamento. E aí eu vou e cedo a fazer sem vontade, mas isso não configura-se um estupro porque a pessoa quis. Ok, eu já vou aproveitar que você levantou essa bola. Sim. E vou ler aqui, tá? O fato de alguns cristãos afirmarem que o cônjuge deve estar disponível para o outro não configura estupro conjugal, 1 Coríntios 7, 3-5. Exatamente. Aí é que tá, porque assim, tudo vai de um acordo. O que eu estou falando é que a gente já pegamos alguns casos em que um dos cônjuges reconheceu que era uma questão, às vezes, emocional que a pessoa estava falando, porque uma coisa é, uma vez ou outra, você não estar bem, e aí você fala, olha, hoje eu não tô afim, hoje eu não quero, hoje eu não tô afim. Outra coisa é sempre, eu tô com dor de cabeça, eu tô passando mal, eu não tô... E aí já é algo preocupante que é de se conversar. Por quê? Porque senão aí dá uma brecha. Porque se nós olharmos o que o próprio Paulo vai dizer, ele fala, uma das formas de você vencer até mesmo as batalhas espirituais contra Satanás é não ficarem muito separados intimamente. E ele fala isso pra igreja de Coríntios também, que tava dando uma baita de uma dor de cabeça, né? Exatamente. Tava virando Sodoma e Gomorra naquela ocasião. E ele falou, olha, é melhor vocês fazerem entre vocês, tendo um acordo aqui entre vocês, no céu, do que qualquer outra coisa. Pastora, há coisas que nunca serão permitidas sexualmente falando a um casal cristão? Sim, tem bastante coisas que não são permitidas, como, por exemplo, o próprio abuso, né, no relacionamento. Por exemplo, mulheres que às vezes não conseguem... não estão bem, né, emocionalmente, psiquicamente. E eu já peguei um caso, só para ilustrar, claro. de uma mulher que ela estava passando por problemas, né? Ela estava com uma depressão e ela estava tomando medicamento. E nessa situação, o medicamento dela era muito forte, né?
E o medicamento, ele tira a libido, né? Dependendo do medicamento, ele tira a libido. E ela não estava bem psicologicamente. E o marido se aproveitou dessa situação num dia que ela estava totalmente dopada e queria, né, manter relação. E ela não estava conseguindo ali se entregar. E ele aproveitou daquela situação para manter relação sexual com ela. E hoje ela é uma pessoa totalmente traumatizada, né? Passa por tratamento. E a queixa dela é essa: eu não estava bem, eu não estava querendo, eu não queria me entregar para isso. E ele me abusou, né? Então, existem muitos casos que as mulheres, elas acabam cedendo, né? E o homem, às vezes, querendo ali algo que ela não está disposta naquele momento. Então, o abuso dentro do relacionamento, ele afeta e gera muitos traumas, principalmente na vida da mulher, né? Pastor, tirando a parte do abuso, que nós já entendemos, sexualmente falando, pode tudo é permitido para um casal cristão? O que não é permitido para um casal cristão, sexualmente falando? Bom, então, para contextualizar, Rodolfo, eu gostaria de ler até um texto que está em Gálatas, e aí você vai entender, porque assim, no capítulo 5, versículo 13, olha o que Paulo vai dizer para a igreja de Gálatas. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-nos uns aos outros em amor. Muitos cristãos, Rodolfo, ainda não sabem lidar com a liberdade, que é aquela liberdade que você pode fazer tudo, entre aspas, dentro de um relacionamento na sua intimidade. Mas, por exemplo, existem alguns princípios bíblicos que a Bíblia proíbe, então já não podemos dizer que vale tudo. Por exemplo, se nós formos entrar na questão que é agora a tendência, a gente pega muitos em atendimento, não falando de casal cristão, que é uma terceira pessoa para um relacionamento. Então eu sei que é sabido de muitos, mas o que não pode dentro de um relacionamento conjugal? Porque às vezes está em comum acordo de ambas as partes, né? O estilo, a frase lá do cara do consumidor. Bom, se está bem para ambas as partes, tá. Às vezes os dois estão de comum acordo de chamar uma terceira pessoa para um relacionamento. Mas isso é adultério. Então isso... Já não existe mais, aí já não é mais um ato cristão, né? Já exatamente. Não configura já um casal cristão fazendo isso, né? Vou falar um pouco mais perto do microfone, desculpa. Mas tem casais cristãos que às vezes entendem que se os dois estão de comum acordo... É chocante, mas muitos ainda entendem que pode. Vamos tirar um pouco de lado essa esfera de terceira pessoa, da problemática da mulher não querer se entregar. E vamos, de fato, vamos falar, por exemplo, com o novo convertido, ok? A pessoa que estava no mundo e tinha uma vida sexualmente ativa, que estava acostumado com diversas posições, em fazer sexo de diversas formas. De repente não, né? Para Deus nada é de repente. Ele se converteu e hoje ele tá lá no seu casamento e só a posição papai e mamãe, só aquilo que ele tá tendo no casamento dele não tá satisfazendo ele. Então ele quer, por exemplo, usar do conhecimento dele. Então ele quer o sexo oral, ele quer o sexo anal, ele quer outras posições, o que não é permitido nesse caso. E aí? Bom, então, eu tô colocando aqui na mesa, porque senão a gente fica num assunto muito abstrato e fica muita coisa assim, vocês vão chegar onde eu queria. Então, só pra quem tá assistindo, a gente vai direto ao ponto, porque a gente tá com a nossa audiência, a audiência de muitos novos convertidos, né? E muita gente tem dúvida disso. Será que eu posso isso? Será que eu não posso? A convertida também, né? Não, exatamente. Claro que quando nós estamos falando do ato sexual, queridos, você tem total liberdade desde que você esteja em comum acordo. A gente precisa quebrar essa questão de que, ai meu Deus, se eu fizer uma posição um pouco mais diferenciada, eu estarei pecando, Deus estará me condenando, porque é abençoado por Deus. Você precisa ter essa criatividade, você ainda mais se é alguém que realmente veio do mundo e tinha ali, claro, algumas coisas ele vai ter que começar a se educar dentro da igreja, que é, por exemplo, o oral, o sexo oral, biblicamente nós não encontramos uma proibição. Pelo contrário, se nós pegarmos alguns textos, como por exemplo de Provérbios, de Cantares, parece que dá-nos a entender que ali o Salomão estava se falando com a Sulamita sobre o desejo que ambos tinham e envolvia até atos de envolver o sexo oral. Então, o sexo oral, a Bíblia ela não condena, vai muito dentro daquilo que está da liberdade do casal. Se estiver bom para ambas as partes, ok. Agora, o que pega é o anal.
Na intimidade, porque às vezes se é uma pessoa que veio do mundo e tinha essa prática comum de às vezes manter uma relação mais na área anal, nós vamos ver aí desde dados de grandes sexólogos que vão comprovar que não é algo natural, não é algo saudável. Nós vamos ver que pela Bíblia, Paulo, ele condena essa questão da sodomia, dessa questão do uso natural que é invertido das mulheres. Então, pela palavra de Deus, nós não encontramos uma liberdade nesse ponto. E aí, mas eu gosto, eu quero. Só que isso prejudica até o corpo físico do seu cônjuge, no caso da esposa. E Paulo vai dizer que os maridos, no caso falando mais pro lado do homem, têm que coabitar com as suas esposas, com sabedoria e honrando o corpo dela, sabendo que é como se fosse o seu próprio corpo. Então, eu não posso fazer isso sabendo que eu vou estar prejudicando a minha esposa. Então, fora o sexo anal, fora uma terceira pessoa que saia padrão, o resto tá dentro da liberdade do casal. Um brinquedinho, uma roupa um pouco mais diferenciada. Posso oferecer um pensamento aqui para vocês dois, para a gente discutir? Porque na filosofia, na Grécia Antiga, e Paulo confronta, né, quando ele vai à Grécia, esse tipo de ato. Porque, por exemplo, para os gregos, o sexo anal era muito comum entre os homens. E Paulo vem, com o cristianismo, Paulo vem falando de Jesus sobre uma outra visão de casamento, principalmente sobre o sexo do mesmo sexo, né? Relações sexuais do mesmo sexo. Então, na Grécia Antiga, isso era muito comum. Sim. Platão diz que, na verdade... Olha só, para quem gosta aí de filosofia, né? A gente tá só dando um pouco de lado, mas falar que o grande prazer está na área erógena ali, está no ânus. Ou seja, cara, o sexo anal para eles era muito comum. Então eu vejo hoje muita gente, por exemplo, cristã, que não sabe o que vai fazer, se pode fazer. Mulheres que são adaptas a esse tipo de postura, vou dizer dessa forma, que não sabe como reagir. Mas, biblicamente, a gente, na verdade, encontra, uma bronca em relação a isso, né? Um cone, uma sinalização de que, opa, peraí, a gente só vai até aqui. Eu acho que é a questão do limite, né? A mulher, eu acho que dentro do relacionamento, o casal precisa entender a questão do limite do outro. Então, quando a mulher, ela consegue se posicionar diante disso... olha, e o homem também, olha, aqui é o meu limite, eu não consigo ir e avançar mais do que isso. E também tem uma coisa muito interessante que é a comunicação, né? Você falou dos novos convertidos, tudo. Acho que uma coisa importante dentro do relacionamento é a comunicação que o casal precisa ter. Quando o casal ele tem esse diálogo, né? Olha, eu gosto assim, né? A zona erógena, por exemplo. A mulher, quando ela se conhece, quando ela entende do seu corpo, olha, a minha zona erógena é ali, né? E, de repente, o homem tá lá em outro lugar. De repente, ir, pegar e conversar com o homem, né? Dizer a ele, olha, eu sinto mais prazer aqui, toca mais aqui. Essa comunicação sexual que às vezes não existe no casamento. Eu pego, às vezes, casais que conversam de tudo. E, às vezes, o problema dele é na área sexual. Que aí se torna grandes amigos e deixa de ser um casal, Exatamente. Né? Perfeito, eu vou continuar com a pastora aqui, tá? Por favor. Pastora, é muito comum chegar pessoas na igreja com esse tipo de problema. E qual que é a grande... É motivo de divórcio hoje o sexo pro cristão? Sim. Existe uma porcentagem disso? Uma fuga, né? É uma fuga que os casais eles vê, né? Como não tá tendo um relacionamento sexual, então vamos divorciar, né? Vamos separar. Eu peguei uma vez um caso de um casal que a esposa engravidou, entende? Ela engravidou e ela na gestação ela pegou a depressão. Então, assim, ela estava muito mal, né? Com desprazer de tudo. Sim. E ela não conseguia se olhar, a autoestima dela estava lá embaixo. Uhum. E o marido, então, chegou para mim e disse, eu quero divórcio. Não acredito nisso. Eu quero divórcio porque eu não consigo. Eu preciso desconstruir essa minha esposa... desconstruir a esposa que eu conheci para essa esposa que eu tô vendo agora. Então ele não conseguia entender, né, que ela estava num período, né, delicado, ela estava passando por uma depressão e ele estava querendo o divórcio dela. Então existem muitos casos, né, desse jeito, onde... O que é uma pena, né, pastor? Sim. Porque é lamentável isso, porque a gente sabe que o sexo é uma grande porcentagem, né, de culpa pra gente manter o casamento, né?
ele é importante, tem um grande grau de importância dentro do casamento. A gente não pode ficar amigo do nosso esposo ou amigo da nossa esposa, né? Se você tem um relacionamento e você não tá tendo sexo no casamento, opa, liga o alerta aí, porque alguma coisa está acontecendo, né? Vai ser romântico, meu irmão, leva agora pra jantar, compra flores, entendeu? Vai numa loja de lingerie, compra uma lingerie nova. Eu vou apelar aqui pro lado masculino aqui, porque tem dois à mesa, tá, pastora? Se eu estiver falando besteira, a senhora me corrige. Seja romântico, né? Não é verdade? Pois é. Não, porque, Rodolfo, é interessante, porque realmente, e quando vamos palestrar para casais, né? A gente tá com bastante ouvintes, a gente mandou o link para todo mundo. A gente fala, gente, vocês precisam ter intimidade. Porque o que separa o amigo de um marido, de uma esposa, é justamente o ato sexual. Por quê? Com um amigo, eu posso viajar. Com um amigo eu posso almoçar, com um amigo eu posso ir ao parque, mas com um amigo eu não posso manter uma intimidade sexual. Isso é só com o meu cônjuge. E é esse toque de pele, o contato íntimo, é que configura-se também essa intimidade. Mas sabemos, como o caso, né, que a Tatiane falou desse caso que ela pegou, muitos resumem o casamento apenas na área sexual. E não é só sexo, porque biblicamente nós vamos dizer que a intimidade envolve a área fisiológica, o desejo, mas envolve também emoção, envolve também a espiritualidade. Então, se houver algum casal que está com esse pensamento, poxa, minha esposa já não está mais me correspondendo, e se você resume o seu relacionamento apenas no ato sexual, queridos, a gente sabe que vai chegando uma idade aí, né, que vai ser que vai ser mesmo só os passeios. E acho que é pensar assim, o que conectou, né? O que conectou? Acho que quando o casal chega nessa fase do relacionamento, eles precisam voltar e entender o que conectou a gente, né? Como foi esse nosso início da área sexual? Porque também tem uma coisa muito importante, que é a história de vida sexual da pessoa. Isso é um fator muito importante, porque às vezes são duas culturas, né? Então, o homem vem de uma cultura, a mulher vem de outra cultura. Então, assim, qual é a cultura deles, sexualmente falando? Às vezes veio de uma cultura muito autoritária. Tem famílias que não, sentam, conversam abertamente com os filhos sobre sexo. Olha, o sexo é isso, a camisinha. E tem famílias que não. Isso é um tabu, não pode ser falado. E quando isso... E às vezes isso é levado para o relacionamento, para dentro do casamento. Então, assim, isso é muito importante. Às vezes o casal entender qual é a história de vida sexual que eu trago para esse casamento. E como eu enxergo o sexo. É mais ou menos o que eu tentei falar naquele momento, onde eu disse para novos convertidos, né? Porque eles vêm de uma cultura dessa forma, né? Se você pega pessoas que já têm uma certa idade, cara, converteu faz quanto tempo? 2 anos, sabe? Como é que você era antes? Eu era um safado, você entendeu? Eu era um cara que tinha uma vida sexual totalmente ativa. Homens, e muito comum na mulher hoje também, né? Muito. A gente não pode só falar de um lado, porque hoje também a mulher tá bem avançada nessa questão. Tenho relatos de mulheres que queriam se separar porque os maridos não estavam procurando. A mulher lá com vontade, com o libido lá em cima, e o cara totalmente estoico, totalmente na dele, totalmente, sabe, indiferente. Isso também acontece, né? E uma observação, desculpa, Rodolfo, claro, só para não perder o fio da meada. Eu já peguei também casos em que realmente uma das partes tinha um desejo assim que pela pessoa era 5, 6 vezes por dia. E aí é também um sinal de alerta, porque, peraí... Há uma descompensação, um desequilíbrio, né? Exatamente. Uma coisa é você ter o desejo, outra coisa é você entender que a Tatiane, ela fala muito isso nas palestras, a questão que você precisa analisar. Peraí, tem alguma coisa errada comigo. Por que essa insatisfação? E às vezes é um novo convertido que veio de uma prática do mundo, onde estava acostumado a cada final de semana com uma pessoa diferente e agora se converteu, sabe que agora essa é a pessoa aqui, então eu não posso agora ter algo diferente, não posso. Então, aí é que tá o segredo também. A frequência sexual, ela varia de casal para casal, né? O que é saudável? Então. Falando, vamos lá. Por favor. Por médio. Então, na verdade, assim, é por isso que eu disse, de casal para casal, a libido, né, é diferente. Porém, quando existe essa comunicação que eu disse, né, entre o casal, mas assim, tem casal que às vezes eles querem, né, tem um dos dois, né, eu não vou falar só do homem, porque tem mulheres também, claro, como você disse, que quer de manhã, de tarde, de noite. Então, quando existe esse excesso, tá? Porque tudo se peca pelo exagero, tá? Pelo excesso. Então, quando existe o excesso,
aí não é saudável. Sim. Tá? Então, esse excesso, ele já pode entrar, por exemplo, numa compulsão sexual. Então, essa pessoa, ela é compulsiva sexualmente e, às vezes, tem pessoas que elas não se satisfaz apenas só com o cônjuge nessa frequência. Às vezes, ela precisa olhar um vídeo pornográfico, às vezes, ela precisa ter contato com outras mulheres, às vezes, virtualmente, enfim. E esse excesso, a pessoa precisa olhar. Eu não estou bem. Eu preciso de ajuda. Sim. Né? Então, existe uma questão não que a se pessoa... vangloriar disso, né? Não se Não. vangloriar disso, né? Porque eu sou isso, aquilo, que eu tenho tentado voltar mais. Olhar por um olhar clínico do negócio. Porque existe Não aí um espiritualizar, né? Não espiritualizar isso também. Como se, é demônio que está sobre mim para estar querendo assim desesperadamente. Ou às vezes, eu não quero, não tenho muita vontade. É também demônio? Não, às vezes é uma questão clínica. E quando a gente tá falando de libido, por exemplo, existem várias questões sobre isso. Dormir bem, se alimentar bem, né, ter uma vida saudável, ter uma vida equilibrada. Muita gente tem falta de libido por conta disso. Não dorme bem, não se alimenta, tá estressado de trabalho, o cortisona tá lá, o corticol tá lá em cima. E o que acontece? A pessoa acaba tendo vários sistemas inflamatórios por conta de açúcar e tudo mais e acaba perdendo libido. Tudo isso conta, tá, gente? Qualidade tudo de vida, isso, né? clinicamente falando, conta. Tá? Então, é bem amplo esse campo do libido se a gente for entrar nesse debate. Mas, por exemplo, a senhora citou filmes pornográficos, filmes adultos entre o casal. Pode ser uma forma de reativar a relação ou é pecado? Biblicamente nós entendemos como pecado. Um pecado. Né? Como pecado. Claro que isso é algo que ainda para muitos mas poxa, é a minha esposa e nós estamos em comum acordo. Mas se nós olharmos biblicamente, fere o princípio da Bíblia de você nós não temos essa liberdade de olhar a intimidade de um outro casal, sem falar que é um caminho perigoso. Porque, Rodolfo, eu vou falar uma coisa. A gente geralmente sempre ensina os casais, a gente sempre palestra dizendo assim que o ato sexual tem que ser um ritual. É como se fosse até mesmo um culto a Deus. Geralmente, quando você vai para a igreja, não tem toda uma ritualidade de você orar, tem a parte do louvor para você poder depois ir para a palavra. A gente não é que é errado, me entendam, ouvintes, mas cuidado com o famoso rapidinha. Quem tem filhos pequenos, Rodolfo, foi tomar banho, então bora lá, amor, vamos para uma rapidinha. E aí, às vezes, essa rapidinha vai caindo naquele marasmo e você não tem aquele curtir de falar, amor, olha, chega de manhã, vai preparando. Hoje eu vou te beijar. Se prepara que hoje à noite o bicho... Ela sabe que não vai pegar nada, mas pelo menos, né, ele tem boa vontade, ele tá empolgado. Rapaz. E preparando, né, vai preparando o altar até a noite. Porque às vezes, se a gente não entende que é algo que precisa de ter esse preparo como uma ritualidade, cai nesse costume de fazer assim muito rápido e às vezes... Muitos vão dizer assim, mas dá muito trabalho, porque eu tenho que ficar desde manhã preparando o altar. Aí eu vou o quê? Pra comida rápida, que é a pornografia. Porque ali é coisa rápida, eu não preciso disso, e se estimula, e toma banho, e coloca a roupa, e tira a roupa. E aí é um caminho perigoso que às vezes não tem volta. Deus, ele é criativo, né, Rodolfo? Sim. E às vezes o casal, ele perde essa criatividade. Por isso que muitos caem na pornografia ou às vezes em outras questões. Então, eles perdem essa criatividade entre eles, de um se estimular ao outro, né? Então, acabou. Então, quando acaba a criatividade dentro do casamento, eles começam a apelar, né? Para outras questões. Isso aí é onde entra o erro. E não são ferramentas do Senhor, isso é ferramenta de Satanás. Vamos colocar bem, vamos falar bem aqui em português. Isso é uma ferramenta de Satanás que veio para acabar com o casamento, tá? Eu tenho certeza, você que tá aí no YouTube ou tá nos escutando, concorde comigo, por favor, tá? Eu te convido a concordar comigo, porque a pessoa que ela cai na masturbação, ela provavelmente ela vai ter um desequilíbrio na sua vida sexual. Tá? Ao invés de ela ter sexo com a esposa dela, ao invés de ele ter sexo com a esposa dele de noite ou vice-versa, ele vai pra masturbação. Ou seja, já desprendeu da energia pra estar tendo relação com a sua rainha, cara. Com aquela que Deus preparou pra você ou com aquele que Deus preparou pra você.